A nossa saudação de paz e bem para você que nos acompanha nesse programa Palavra e Vida. O que nós queremos é levar um pouco da Palavra de Deus, que é proclamada nas nossas liturgias dominicais, como também algum comentário a respeito da vida da nossa igreja. Nós estamos no 23º domingo do tempo comum. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, hoje capítulo 7, versículos 31 e seguintes. Jesus deixou de novo a região de Tiro e passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou-lhe a língua. Olhando para o céu, suspirou: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. Cheios de grande admiração, diziam: tudo ele tem feito bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. As Sagradas Escrituras descrevem muitas vezes a iniciação cristã como se tratasse de uma cura da nossa surdez e do nosso mutismo. De fato, o fechamento à palavra de Deus nos torna surdos e mudos. Os cristãos sabem que a fé nos vem totalmente através da escuta da palavra de Deus e na vivência dessa mesma palavra na prática. No entanto, a maneira como a palavra de Deus chega até nós, a maneira como a palavra de Deus se comunica a alguém, utiliza vários canais. Vou dar alguns exemplos. A educação, por exemplo. Uma pessoa que cresce numa família, num lar, onde existe a fé cristã. Através da própria educação, da própria vivência familiar, aquela pessoa vai entrando em contato com a palavra de Deus. É uma espécie de iniciação cristã pela própria família. Ou encontros. Às vezes você encontra uma pessoa, ou então um curso. Através dos encontros, Deus também nos chega, a palavra de Deus chega até nós. Leituras, quantas pessoas que através de leituras, né, muitos santos, por exemplo, começaram a sua conversão através da leitura. Seja a leitura direta da palavra de Deus, do Evangelho, do Antigo Testamento, mas seja também a leitura da vida dos santos, por exemplo, ou sobre livros, né, de piedade cristã. E, finalmente, tem a catequese. A catequese é um momento importantíssimo. Né? Na catequese, nós somos iniciados, né, ou reiniciados dentro da nossa fé cristã. Então, de certa maneira, nós todos somos surdos e mudos. Enquanto a palavra de Deus não chega aos nossos ouvidos, enquanto a palavra de Deus não é pronunciada pelos nossos lábios, nós estamos numa situação de limites, nós estamos muito limitados. A iniciação cristã, através dela, nós somos libertados dessa nossa surdez e desse nosso mutismo. Deus se revela de muitas maneiras. Digamos que
a própria intimidade humana é uma revelação de Deus. Aliás, interessante que Santo Agostinho, que foi um homem que procurou, durante uma boa parte de sua vida, ele procurava a verdade. Depois ele pôde exclamar assim: eu procurava longe o que estava perto, eu procurava fora o que estava dentro. Então, muitas vezes, né, a nossa própria interioridade é a revelação de Deus. Aí a importância de nós termos momentos de silêncio, momentos em que nós mesmos podemos nos encontrar com nós mesmos, nos defrontar com a nossa própria verdade interior. Então, através da nossa intimidade, Deus se revela. Aliás, isso coincide bem com o que São Paulo diz, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ou o que diz logo a Sagrada Escritura, logo na primeira página, que Deus criou o homem e soprou sobre ele o seu Espírito. Então, na nossa própria intimidade, né, Deus se revela. Mas Deus se revela também na criação. Quando a gente contempla, como diz o Salmo 8, né, quando você contempla a criação de Deus, você é obrigado a exclamar, né, se a criação é tão bonita e tão grande, quanto mais quem a criou. Né? E, finalmente, a revelação plena de Deus se realizou em Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus, pronunciada desde toda a eternidade, mas que nele se tornou carne, se tornou visível, assumiu a nossa condição humana. A fé, é claro que ela impõe condições. A fé, na medida que é vivida, ela também se aprofunda. Então, né, diante das várias opções que nós vamos fazendo ao longo de nossa vida, a nossa fé também vai amadurecendo. Nós ouvimos hoje, então, neste Evangelho, a cura do surdo e do mudo. Nós todos, de certa maneira, precisamos ser curados da nossa surdez e do nosso mutismo. O mês de setembro é o mês da Bíblia. A palavra de Deus é para ser ouvida e para ser pronunciada sempre.